noite. Vamos ficar de pé, a gente está começando mais um culto. Fala quem está perto de você, dá um abraço, uma boa noite. Muito bom a gente estar louvando aqui. Olhe para mim.
agora. Jesus, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado de verdade, porque você é um Deus mesmo que se preocupa, é um Deus que caminha mesmo na nossa direção. Obrigado, Jesus, obrigado por tanta fidelidade, a gente poder te louvar assim. Cada criança aqui dessa igreja, sabe, nesse momentinho mesmo, Jesus, nessas aulas, veja como você é o Deus fiel, como você é o Deus das nossas vidas. Usa a vida de cada professor ali, Jesus. Sabe, cada aulinha ali, cada exemplo, tudo que for falado ali é ponte mesmo para você, Jesus, que desde já eles te amem de todo o coração. Usa, Jesus, usa esse momento. Obrigado por tantas crianças que tem nessa igreja. Obrigado pela preocupação mesmo. Sabe, que você dá pra gente assim, dessas crianças seguirem o teu caminho e te amarem desde já, Jesus. Usa esse momento. Fala com eles, Jesus. Amém. Mais uma vez nesse culto em que a gente vai celebrar também a Santa Ceia. Gostaria de te convidar já a abrir a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 8. Então, Carta aos Romanos, a gente está no Novo Testamento, capítulo 8. Daqui a pouquinho a gente vai ler o verso 38 e o verso 39. Antes, queria chamar a sua atenção para o seguinte: a gente está diante da Palavra de Deus, esse é um culto que a gente celebra a Santa Ceia, então que você faça isso de todo o coração, com integralidade, integralmente. A verdade bíblica requer isso de nós, então o Senhor Jesus diz que nós o adoraríamos em espírito e em verdade. Ser um verdadeiro adorador é fazer isso de todo o coração, força, alma e entendimento. Então, que você dedique a sua atenção, o seu coração
que você esteja focado mesmo naquilo que Deus tem a falar ao seu coração nessa noite. Eu vou fazer uma oração então para a gente poder fazer isso mediante a iluminação do Espírito Santo, que Jesus esteja conosco aqui. Amém? Pode fechar os seus olhos aí para a gente orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de abrir a sua palavra nesse lugar e ouvir a sua voz, saber que você trouxe esse texto para nós, você foi quem registrou essas palavras e preservou esse texto para que a gente soubesse do teu coração, Senhor. Você é um Deus bom, amável. Poxa, Senhor, a gente só tem a te agradecer. Completa a sua obra na nossa vida nesse sentido, Senhor. Ajuda a gente a não somente ler a sua palavra aqui, que esse não seja só mais um domingo da nossa vida, mas seja o dia em que a gente presta um culto verdadeiro de todo o coração, e o dia em que a tua palavra muda a nossa história, Senhor. Você pode fazer assim. Então eu peço que seja assim, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Certeza da salvação, você já se fez essa pergunta? Poxa, talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez, esteja pensando assim, o que é isso, né? Salvação. O Senhor Jesus diz que existe uma vida eterna e através dele a gente pode viver essa vida eterna com Deus, sendo amigo de Deus. E a palavra de Deus vai explicar isso melhor pra gente. Eu lembro que nos anos de 2007 e 2008 eu trabalhei em alguns presídios e tem algumas lembranças que são muito ruins, mas tem lembranças que são boas também. E eu lembro que uma vez trabalhando num presídio feminino, se chamava Talavera Bruce, eu vi uma cena que marcou o meu coração. Uma presa, né, recebeu a notícia de que ao final do dia ela seria liberta. Então, o que acontece aí nesse contexto para você entender? A pessoa recebe a notificação, né, por um oficial de que ela vai ser liberta, e ao final do dia isso acontece. Então ela tem que aguardar algumas horas para sua libertação, para realmente vivenciar a liberdade. Quando essa presa recebeu essa notícia, as outras presas com ela fizeram uma comemoração, assim, uma festa. Então houve grande alegria naquele lugar. E uma das coisas que elas fizeram que eu achei engraçado foi cantar parabéns, porque é como se a pessoa estivesse nascendo, assim, fosse o dia do nascimento. Ainda que a liberdade só se concretizaria ao final do dia, ela já estava garantida naquele momento que teria recebido a sua libertação. A partir de então seria uma vida nova, uma vida de mudança. Cara, é interessante que o Evangelho traz pra gente uma notícia muito melhor do que essa. A notícia de que a gente foi liberto por Jesus Cristo de um reino no qual a gente vivia. Nesse reino, a gente era escravo de um senhor terrível que era Satanás e do pecado. Nesse reino, a gente era considerado inimigo de Deus, mas por algum motivo o Senhor pagou um preço e comprou a nossa vida. É isso que significa a palavra redenção. Somos redimidos porque o Senhor Jesus comprou a nossa vida, pagou o preço por ela. E agora nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, é justiça, paz e alegria. Justiça não nos condena. O apóstolo Paulo vai começar o capítulo 8 dizendo isso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus é justo, mas Ele exerce a sua justiça plenamente e a satisfaz em Jesus Cristo. Diante da justiça de Jesus, agora a gente tem paz com Deus. A gente finalmente pode viver em paz. E por isso a gente desfruta de grande alegria. Para você ter noção assim, cara, a Bíblia vai falar de várias festas o tempo todo e vai falar de alegria o tempo todo. A Bíblia começa com uma festa de casamento entre Adão e Eva. E ela termina com uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Nesse meio do caminho, na lei de Moisés, Moisés ordena que o povo faça festa. Cara, imagina isso. Se tivesse uma lei no nosso país que a gente fosse obrigado a festejar. Era assim, no Antigo Testamento. Ó, em tal data vocês têm que celebrar.
tem que fazer festa. Pô, maravilha, eu vim da cidade ao lado, que é totalmente festeira. Poxa, tivesse essa lei aqui, meu amigo, eu ia fazer festa. Quando eu vim pra cá, eu fiz festa também. Pô, por que você come com essa galera aí? Jesus vai dizer, olha, o evangelho é festa. É uma pessoa que perdeu uma moeda e achou uma moeda e por isso celebrou. É uma pessoa que perdeu uma ovelha e achou essa ovelha e se alegrou. É um pai que perdeu um filho, mas encontrou o filho perdido e por isso ele dá um grande banquete, faz uma grande festa. O reino de Deus é um reino de alegria. Do início ao fim é um reino de alegria. Por quê? Porque nós estamos dentro daquilo que é o plano de Deus para nós. E agora tudo que acontece na nossa vida, e Paulo vai dizer isso no capítulo 8 também, converge, resulta em a gente parecer com Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, em tudo, Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, ainda que coisas ruins aconteçam na nossa vida, no final das contas, Deus vai transformar mal em bem. Deus transforma intenções ruins em resultados maravilhosos. E que resultado é esse? A gente se parece mais com Jesus a cada dia. Capítulo 8 da carta aos Romanos é um capítulo maravilhoso. Paulo está no auge aqui da carta. Ele já explicou que todo mundo é pecador. Até quem não sabia que era, quem tinha lei, que eram judeus pela lei, deviam saber que eram pecadores. Mas quem não tinha lei não tem desculpa também. Imagina se você quebra uma lei de trânsito, é multado e aí você diz, eu não sabia. Não podia andar acima de 160 por hora. Eu não estava sabendo disso. Poxa, se você não sabe, o problema é seu. Só eu que acho graça. Se você não sabe, o problema é seu. Vai ser multado, vai ter que pagar lá o preço da tal multa. A lei não poupa os que dormem. Isso era um ditado no mundo antigo, no mundo romano. Então, se você adormeceu e esqueceu que aquilo ali era uma regra e você quebrou, paciência, você vai ser julgado por aquela regra. E agora, diante disso, todo mundo é pecador. O que a gente vai fazer? A gente vai chorar? Não, Paulo vai dizer que a gente vai se alegrar, porque existe uma notícia maravilhosa. Ainda que a gente seja pecador, o preço foi pago e agora a gente pode caminhar com Jesus, porque a gente pertence a Ele. Ele é. E se na cruz Ele carregou o nosso pecado e a nossa maldição, agora nós carregamos a santidade dEle e as bênçãos reservadas aos filhos de Deus, através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia e amém. Amém. Gostaria que você anotasse: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, se Cristo é nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, se Cristo é nosso Senhor. O Evangelho traz sempre consolo para quem está em crise, mas traz sempre também crise para quem está confortável demais. Então, primeiro, você precisa avaliar se Jesus é realmente Senhor da sua vida. Se aquilo que você faz, aquilo que você diz, se aquilo que você pensa, se os seus sonhos, os seus projetos, se aquilo que você é condiz com aquilo que você declara como sendo crente. Então você precisa saber se a sua vida condiz com o senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor da sua vida 24 horas por dia. Amém. A Bíblia vai garantir para a gente que a gente é propriedade de Jesus Cristo. Somos propriedade exclusiva agora de Deus. E a Bíblia vai mostrar várias imagens para apresentar essa união nossa com Cristo, essa união que é inseparável. Entre muitas imagens, a gente tem a imagem do casamento, que eu mencionei agora há pouco. Então,
Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Lá em Gênesis o texto diz que o homem deixará, por isso o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua mulher. Juntos eles são um agora. E Moisés vai comentar que aquilo que Deus fez, o homem não pode separar, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O que isso significa? Nenhum de nós consegue separar aquilo que foi estabelecido por essa união entre Cristo e a igreja. E a gente é ramo dessa videira e vai dizer que a gente foi uma planta enxertada naquela. E se a gente for retirado, é claro que a gente morre, a gente tem vida enquanto a gente está grudado em Jesus Cristo. Por fim, entre muitas outras imagens, a imagem da paternidade. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus. Um filho não deixa de ser filho, meus irmãos. Não tem como deixar. Meu filho, por exemplo, meu filho faz algumas coisas que eu não gosto. Meu filho faz muita coisa boa também, irmão. Só falo mal do garoto aqui na frente, você vai ter, né, a imagem ruim da criança. Né? Não, o garoto é bom, beleza, mas o garoto é mau também. Tem hora que ele é mau e tem hora que ele é bom. Cara, meu filho faz muita coisa errada, mas ele não deixa de ser meu filho. Hora nenhuma. Ele pode não querer ser meu filho. Ele pode torcer para outro time. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem meu nome. Ah, mas se ele mudar de nome, ele tem meu sangue. É isso. Está no DNA dele. Isso ele não pode apagar. Ele pode até mudar de nome. Levanta, porque Jesus está nos levantando, nos alcançando, indo ao nosso encontro. E essa é a beleza dessa mensagem do Evangelho para nós. O Evangelho está querendo dizer para a gente que quando a gente recebe o presente da boa notícia, que é a notícia de que existe salvação em Jesus Cristo, vários outros presentes vêm acompanhados daquele. É claro que a gente não consegue abrir tudo na mesma hora, sabe? É tanto presente que a gente recebe ao receber o Evangelho. Então a gente ouve a notícia de que existe salvação em Jesus. Esse é o primeiro presente que a gente recebe. E aí com o tempo a gente vai abrindo outros presentes. Quais são os outros presentes? Ah, que a gente entende que a gente vai perseverar até o fim por Jesus Cristo. Essa é uma garantia feita por Jesus para nós. Então, além de saber que existe salvação em Jesus, eu recebo esse novo presente agora, que é entender que eu não perco essa salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque isso não depende de mim, mas depende dele somente. Se dependesse de mim, eu perderia. Veja, agora nós recebemos a salvação, nós recebemos a certeza de que estaremos em Cristo para sempre, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós recebemos a alegria do Evangelho e agora a gente sabe que o poder de Deus está sobre nós. Amém. O Evangelho é maravilhoso. Muito da incerteza que a gente tem sobre a nossa salvação está numa compreensão errada que a gente faz sobre as coisas. Eu lembro que quando eu faço o gabinete aqui com os adolescentes, a gente troca uma ideia. E aí, quando a gente está conversando, eu sempre faço essa pergunta. Essa pergunta eu aprendi com um cara chamado Richard Baxter. E a pergunta é a seguinte, eu pergunto para eles assim, olha, se Jesus te chamar hoje, o que vai ser? Jesus te chamar hoje é um eufemismo, tudo bem, galera? É uma linguagem suave. O que significa? Morreu, beleza? Desligou o disjuntor. Jesus puxou sua tomadinha lá, beleza? Desligou a energia. E aí, sua vida acabou, o que vai acontecer agora? A maioria diz assim pra mim, poxa, eu não sei, porque, cara, tem dia que eu faço tanta coisa errada e eu desobedeço às vezes, não cumpro aquilo que minha família fala, nem sempre eu sou o melhor naquilo que eu tenho que fazer, como aluno e tudo mais. Então, sinceramente, não sei. Por que essa resposta está errada? Porque ela está baseada na obra daquele indivíduo que está ali comigo, trocando aquela ideia.
Eu costumo responder o seguinte, cara, para pensar. Poxa, se Jesus me chama no melhor dia da minha vida, o dia que eu estou pregando, vou ministrar uma ceia, e aparentemente fiz as escolhas certas e as coisas certas, se Jesus me chama nesse dia, se for pela minha própria capacidade, pela minha própria obra, eu serei condenado. Se Jesus, por outro lado, me chama no pior dia da minha vida, no dia que eu fracassei, no dia que eu fiz coisas erradas, se a minha confiança estiver nele, eu serei salvo. Fomos crucificados com ele nele, e agora nós ressuscitaremos com ele também. Saia daqui com essa certeza, nada pode te separar do amor de Deus, nada. Amém. Como que a gente aplica essa verdade à nossa vida? Primeira aplicação, faça de Jesus o seu Senhor. Faça de Jesus o seu Senhor. E para fazer isso, você precisa confessar, mas precisa viver também. Você que não se batizou ainda, você que não fez a sua pública profissão de fé, o que você está esperando? É hora de declarar publicamente que Jesus é Senhor da sua vida. Não sou eu, se eu dissesse, estaria completamente inseguro aqui diante dos irmãos, mas eu tenho toda certeza, porque essa é a palavra de Deus. Então o que a gente pode pensar? Pô, se você está dizendo então que eu sou salvo, eu posso viver uma vida terrível de promiscuidade, de pecado, porque eu não vou perder a salvação mais? Pois é, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está tentando defender aqui não é a permissão para uma vida cheia de pecado e promiscuidade. O apóstolo Paulo está defendendo que ao passo que você perceba que Cristo é o Senhor da sua vida e tenha essa garantia de que tudo que você vive não te separa do amor de Deus através de uma vida dedicada a Jesus Cristo e sua palavra. Então a questão é a seguinte, poxa Clóvis, você falou que quando a gente recebe a salvação, a gente recebe vários presentes. É verdade, mas são presentes que a gente vai abrindo aos poucos. Então, não é necessariamente na hora que você crê, que você tem certeza que vai ser salvo para sempre, que você vai permanecer na palavra de Cristo até o último dia. Não é necessariamente assim que acontece. Eu nem lembro, na verdade, como que foi comigo, eu converti com 15 anos. Eu gostaria de dizer para vocês assim, poxa, então na hora eu não entendi, mas depois nem lembro. Mas eu sei que desde que eu me lembro de ser crente, eu me lembro de acreditar que Jesus nunca ia soltar minha mão. Ele. E por isso a gente tem alegria e paz, e o poder de Deus está sobre a nossa vida. E nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim como aquela mulher que recebeu a notícia no início do dia, e no final do dia ela recebeu todas as benesses da sua libertação, e ela teria sua dívida quitada com a sociedade. Nós recebemos a notícia de que fomos salvos e estamos salvos em Jesus Cristo até o último dia. Amém. E não há condenação para as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de ouvir essa verdade tão maravilhosa, Senhor. Por algum motivo, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias e pela tua graça, você nos escolheu para que nós caminhássemos contigo até o último dia. E por mais que tantas vezes o nosso coração se engane, e por mais que a gente tropece, e por mais que a gente possa, até como criança, espernear na sua presença, você é o Deus que insiste em nos amar. Você é o Deus que nos chama para perto. E mais uma vez você colocou a gente aqui nesse lugar para ouvir a tua palavra. Isso é prova da tua graça e da tua misericórdia sobre nós, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a gente nessa ceia, que a gente possa estar dedicando esse momento ao Senhor de todo o coração. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado por essa certeza, Jesus. Amém. Por Jesus Cristo, naquela noite de quinta-feira,
Jesus diz para os seus discípulos, 28, ele vai dizer que os discípulos de Jesus deveriam fazer novos discípulos por todas as nações e deveriam ensinar esses discípulos a guardar aquilo que ele ensinou também. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é cumprir aquilo que Jesus mandou que nós cumpríssemos. Nós partimos o pão, repartimos o cálice diante da nova aliança estabelecida em Jesus Cristo como perdão para os nossos pecados, como garantia para a vida eterna. Quem está convidado a participar desse momento são os discípulos de Jesus. Então, se você já assumiu a sua fé publicamente, se você é membro comungante, em plena comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar conosco. Essa mesa não é da Igreja Oceânica, essa mesa é de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Se você ainda não fez essa profissão de fé, poxa, que você coloque isso diante de Jesus, para Ele te dar essa convicção, para você tomar essa atitude diante de Deus, uma atitude de fé, para participar desse sacramento. Jesus está nesse momento, diante dessa mesa. Há uma bênção especial por participar desse sacramento. A nossa fé se renova nesse momento. E a cada primeiro domingo a gente se recorda da morte de Jesus, da sua ressurreição e da sua volta. O pão e declara: esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Quando vocês se encontrarem, se reunirem, vocês vão guardar esse mandamento até a minha volta. Você tome do pão, sabendo que o corpo de Jesus foi partido no Calvário, de Jesus Cristo foi partido no Calvário, esmagado naquele lugar, para que a gente pudesse ser salvo. Esse é um momento de tristeza, de confissão de pecados, mas é também um momento de alegria e de redenção. Esse é um momento de esperança, num firme fundamento, na ressurreição de Jesus Cristo. Comemos todos, irmãos. Não teríamos nada a te oferecer, nem como cachorrinhos, Senhor, comeríamos das migalhas que cairiam da sua mesa. Por algum motivo, o seu plano de redenção, na sua misericórdia, no seu amor, você nos convida a assentar à sua mesa. Como filhos amados, voltamos para casa. O sangue derramado de Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. O alto preço foi pago por Jesus e agora nós temos paz diante de Deus. O sangue precioso de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo seu sangue derramado. Muito obrigado pelo seu sangue vertido naquele lugar, que traz vida para o nosso coração. Que a gente participe desse momento até a sua volta, Jesus. Amém. Amém. Tomemos todos, irmãos. Jesus, toda glória ao teu nome, toda glória ao teu sangue derramado como Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. Obrigado, Jesus. Você cumpriu de modo perfeito. Você, Jesus, é o único que pode fazer essa declaração que tudo foi cumprido naquele lugar, no Calvário. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra, Jesus. Confiados na Tua palavra, nós Te agradecemos, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Peço que você...